Então, dando continuidade ao módulo 6, né, da Revolução Russa, então a Revolução de Outubro de 1917. Então, para entender a Revolução de Outubro, temos que entender, então, a situação política, né? Então, em relação à oposição, né? Então, havia os apoiadores do regime czarista, né? E havia a oposição. Bem, as classes sociais mais ricas, a velha elite, né, a nobreza e a nova elite burguesa, elas apoiavam, então, o governo do czar, e uma parte da burguesia passou, então, a apoiar, então, a revolução que derrubou o czar, né? Então, grupos burgueses aliados a nobres, parecido com o que ocorreu na Inglaterra no final do século XVII, a Revolução Gloriosa, né? Então, em relação à Rússia, a monarquia não foi mantida, né? Mas foi criado, então, um governo republicano em que elementos da nobreza e da burguesia, né? O príncipe Lvov e o Kerensky, então, formavam esse governo, né? O governo da Duma, né? A República da Duma, fruto da Revolução Branca. Porém, a permanência da Rússia na Primeira Guerra Mundial fez com que aumentasse, então, as revoltas contra esta situação. Bem, então, em relação aos partidos políticos, é bom lembrar, então, que havia um Partido Social-Democrata Operário Russo, que defendia ideias marxistas, e esse grupo, Partido Social-Democrata, ele teve uma divisão interna, né? Surgiram, então, duas alas, a ala bolchevique e a ala menchevique. Os bolcheviques, eles achavam que era possível derrubar o capitalismo e implantar um governo socialista. Os mencheviques, eles tinham uma ideia etapista, né? Que entre o feudalismo e o socialismo havia necessidade, então, de uma etapa capitalista, né? Então, repetindo, os bolcheviques queriam tirar a Rússia semi-feudal e implantar o socialismo, né? E os mencheviques achavam que, para tirar a Rússia desse semi-feudalismo, era necessário, então, desenvolver o capitalismo para, posteriormente, implantar o socialismo. Então, essa divergência principal entre bolcheviques e mencheviques. Mas havia outros grupos revolucionários também. Então, essa situação fez com que ocorresse, então, um movimento político intenso paralelamente aos conflitos da Primeira Guerra Mundial. Então, os mencheviques defendiam uma aliança com a burguesia, né? Então, era necessário, antes do socialismo, então, se implantar o capitalismo, né? E no capitalismo, então, a Rússia seria uma democracia burguesa, com o parlamento atuante e com eleições. Então, dentro desta luta parlamentar, os mencheviques, então, defendiam a atuação dos revolucionários. Por outro lado, os bolcheviques, eles não queriam, então, que a Rússia implantasse o capitalismo após a queda desse sistema semifeudal. Eles queriam implantar, através de uma revolução socialista, a ditadura do proletariado. Então, essa ditadura do proletariado, né, seria fruto da aliança de operários e camponeses. Então, para os mencheviques, a luta parlamentar seria o caminho para se chegar ao poder. E os bolcheviques não acreditavam nessa luta parlamentar, defendiam então a ideia revolucionária. Então, no final de outubro, novembro, no nosso calendário gregoriano, estourou então a grande revolução, né? Então, é 7 de novembro, na verdade,
que equivale ao dia 25 de outubro no calendário russo, tá? 7 de novembro. Então, os bolcheviques iniciam uma revolução, tendo como principal documento uma proposta de Lenin, conhecida como as Teses de Abril. Então, nas Teses de Abril, o Lenin defendia no slogan Pão, Paz e Terra, ou seja, acabar com a miséria distribuindo a riqueza, comida, pão, né? Paz seria tirar a Rússia da Primeira Guerra Mundial, fazendo a paz com a Alemanha, e terra seria um projeto de reforma agrária, né? Distribuindo as terras da Igreja Ortodoxa e da nobreza russa para os camponeses. E o slogan todo o poder para os sovietes. Então, Vladimir Ilyich Ulyanov, conhecido como Lenin, né? Então, um jovem advogado, né? De origem pequeno-burguesa, classe média urbana, ele vai se transformar na principal liderança do partido bolchevique. Ele estava no exílio, então, quando a Revolução Branca, a Revolução de fevereiro-março, instalou então uma república na Rússia, ele voltou do exílio e chegou na Rússia em abril, por isso esse livreto ficou conhecido como as Teses de Abril. Então, com as Teses de Abril, com a proposta de pão, paz e terra, Lenin lidera a Revolução de outubro-novembro de 1917, a chamada Revolução Vermelha, ou Revolução de Outubro. Bem, então, com a Revolução Vermelha, temos dois governos na Rússia. Então, o governo de Kerensky, o governo da Duma, né, e o governo de Lenin, o governo dos sovietes. Então, a Rússia vai mergulhar numa guerra civil. A guerra civil entre os chamados russos brancos, defensores do capitalismo e do regime czarista também. Então, houve uma aliança dos monarquistas com a República da Duma, criando a Rússia, os russos brancos. E o Exército Vermelho, né, que era o exército, então, dos sovietes, liderado, então, pelos bolcheviques. Então, essa guerra civil se estendeu de 1918 a 1921. Potências capitalistas do Ocidente, principalmente, apoiaram os russos brancos. Os russos vermelhos não tinham recursos, então eles precisaram se virar com aquilo que eles conseguiam. Então, eles tinham que racionar os recursos, né? Tinham que fazer, então, um racionamento dos recursos econômicos, de comida, de munição, de combustíveis, etc. Então, essa política econômica dos vermelhos durante a Guerra Civil ficou conhecida como comunismo de guerra. Então, nacionalização, estatização, racionamento, né? Então, o Lenin vai implantar nos territórios que os vermelhos controlavam, né? Porque uma parte do território russo era controlado pelos russos brancos. Então, nessa guerra civil, nas áreas controladas pelos russos vermelhos, tivemos a nacionalização dos recursos naturais, né? E também das ferrovias. Então, ferrovia, petróleo, navegação, etc. Então, houve também a reforma agrária e também a questão do poder operário, né? Então, as fábricas passaram a ser gerenciadas pela classe operária. Bem, ao mesmo tempo, o Lenin vai assinar com os alemães o Tratado de Brest-Litovsk. Então, no início de 1918, né, a Primeira Guerra Mundial ainda estava em curso, né? A Rússia sai da Primeira Guerra Mundial atendendo a algumas reivindicações territoriais alemãs, né? É bom lembrar que a Alemanha ainda era um império, né? No início de 1918, quem governava a Alemanha então era o Kaiser, né? Era o Segundo Reich. Então, a Alemanha ainda não tinha sofrido aquela revolução que se inspirava na Revolução Russa. A revolução liderada por Rosa Luxemburgo, né? Que tomou o poder em algumas cidades alemãs durante o ano de 1918. Isso na véspera, então, da queda do Kaiser e da criação da República de Weimar. Então, quem assinou a paz com a Rússia soviética foi a Alemanha do Kaiser, né?
Bem, então, com o Tratado de Brest-Litovsk, com a distribuição de terras e com a nacionalização e o controle da produção, o Lenin conseguiu cumprir sua promessa das teses de Abril: pão, paz e terra. Bem, então, com apoio do povo, os bolcheviques conseguiram vencer o Exército Branco, que tinha apoio de países capitalistas, né, que tinham medo do sucesso da Revolução Socialista, porque havia a iminência de uma Revolução Socialista planetária. Né? Então, durante a Guerra Civil, em 1919, em Moscou, foi fundada a Terceira Internacional, a Internacional Comunista, ou Comintern, que era para organizar uma revolução mundial. E para isso, a necessidade de se fundar partidos comunistas. Nessa época, o Partido Bolchevique passou a se chamar Partido Comunista. E ele foi estruturado, então, pelo Stalin, enquanto que Leon Trotsky vai organizar o Exército Vermelho. Então, a Guerra Civil vai até o final de 1920, de 18 a 20, e os vermelhos venceram, com forte apoio popular. Então, apesar dos russos brancos, o Exército Branco, ter apoio de forças internacionais, com apoio do povo, com racionamentos e cumprindo as medidas proclamadas nas teses de Abril, a Revolução Socialista Bolchevique, né, liderada por Lenin, foi vitoriosa. Então, em 1922, com a vitória dos vermelhos, outros países do antigo Império Russo vão formar a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Em princípio, eram 12 países, né? Mas no seu auge chegou a ter 15 países. Durante a Segunda Guerra Mundial, os soviéticos incorporaram as 3 repúblicas bálticas que tinham sido invadidas pela Alemanha nazista, né? Então, a Estônia, a Letônia e a Lituânia foram anexadas durante a Segunda Guerra Mundial. Bem, então, a União Soviética era formada pela Rússia, pela Moldávia, pela Ucrânia, pela Bielorrússia, pela Geórgia, Armênia, Azerbaijão, Turcomenistão, Uzbequistão, Quirguistão, Cazaquistão, Tadiquistão. Então, esses todo, né, formavam as 12 repúblicas da URSS. Bem, então, Lenin vai organizar esse país, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que foi então consolidada com a Constituição de 1923. Só que a Guerra Civil acabou arrasando o país, né? Então era necessário a reconstrução. Então o comunismo de guerra, que foi uma política econômica, foi substituída pela NEP, a nova política econômica. A nova política econômica, então, visava reconstruir o país devastado pela Primeira Guerra Mundial e pela Guerra Civil. Então, a NEP procurava misturar aspectos de uma economia de mercado capitalista com uma economia socialista planificada. Então, os resultados da NEP foram favoráveis e o país começou a ser reconstruído. Porém, devido aos ferimentos que tinha sofrido num atentado, em 1924, Lenin morreu. E com a morte de Lenin, o poder foi disputado por Stalin, que era líder do Partido Comunista, e Leon Trotsky, que era o comandante do Exército Vermelho e ministro da Política Externa, das Relações Exteriores. Bem, essa disputa entre Stalin e Trotsky, o Stalin vence, então Trotsky é exilado, depois perseguido e assassinado, e Stalin instalou uma ditadura, né, que vai implacavelmente perseguir os opositores, mas, por outro lado, vai promover a modernização da União Soviética e, quando estourou a Segunda Guerra Mundial, né, durante a Segunda Guerra Mundial, a União Soviética tinha se transformado numa superpotência. E depois da Segunda Guerra Mundial veio a Guerra Fria, onde a União Soviética, de uma Rússia atrasada, tornou-se uma superpotência que enfrentava os Estados Unidos, mas isso é assunto para a próxima apostila. Um abraço.